Terminou agora, Flamengo perde para o Aucas do Equador por 2-1. Fica aí, vamos conversar sobre essa derrota. Calma, corneta. Fala, corneta, tudo bem com você? Bom, voltando aqui, eu não consegui fazer um vídeo para vocês aqui no jogo contra o Fluminense, o primeiro jogo ali da final, que o Flamengo ganhou por 2-0. Mas agora a gente retorna aqui para analisar a derrota do Flamengo contra o Aucas do Equador, um time que eu nunca ouvi falar. Bom, vamos lá, vamos pontuar algumas coisas aqui. Vamos brincar de escolher culpados, porque é possível colocar ali na conta de muitas coisas. Primeiramente, a altitude. Vamos falar da altitude. O próprio treinador do Aucas deu uma entrevista essa semana dizendo que o principal jogador deles era a altitude. Eles sabiam que o Flamengo estava jogando ali entre dois jogos finais, que provavelmente viria com uma equipe alternativa por causa da importância do segundo jogo do Flamengo no Campeonato Estadual. E aí ele iria usar a velocidade e a altitude para desgastar a equipe do Flamengo. E de fato isso contribuiu. Primeiro tempo, o Flamengo cadencia, mas não faz um primeiro tempo maravilhoso, um primeiro tempo muito abaixo. Daqui a pouco a gente vai falar de alguns jogadores, mas o Flamengo inteligentemente cadencia, mas o jogo tira a velocidade do Aucas. Vamos agora falar aqui de um outro culpado. Sim, o gramado. O gramado, apesar de pela imagem mostrar ele ali bastante lisinho, né? Mas o gramado muito irregular, várias vezes você via a bola quicando muito. Os jogadores do Flamengo com muita dificuldade em dominar a bola, em fazer um passe com mais precisão. Contribui a isso, você tem a chuva, sim, chovendo bastante. Então você bota isso aí, altitude, gramado ruim e chuva torna o jogo muito veloz. Isso é um fator. Ah, mas você não vai falar do Vitor Pereira? Calma. Vamos pontuar as coisas aqui. É possível sim falar do Vitor Pereira, é possível sim colocar responsabilidade no Vitor em algumas coisas, mas a gente não pode deixar de analisar as circunstâncias, né? O que condicionou o jogo. E uma das coisas, ou melhor, algumas delas que condicionaram o jogo foram sim a altitude, o gramado muito regular e a chuva. Ok, falando disso, agora vamos pensar em escalação. O Flamengo vai a campo ali, o Vitor Pereira coloca uma equipe alternativa, já que a grande possibilidade de ser campeão estadual, ele coloca então uma equipe que não havia vindo jogando há muito tempo. Coloca o menino Vitor Hugo, volta a jogar depois de um longo tempo, teve uma lesão grave, volta a jogar. O que é questionável, não a volta dele, mas o tempo que ele ficou em campo. Coloca uma linha de zaga, continua ali com 3 zagueiros, já que ele está jogando com Ala, Marinho pela esquerda e o Wesley lá pela direita. Coloca o Felipe Luiz pela esquerda, que fez um belo jogo contra o Fluminense. Coloca no meio o Rodrigo Caio e pela direita o Pablo. Então vamos falar dessa linha de zaga. Eu acho que a gente pode sim aqui criticar o Vitor Pereira, porque é uma linha de zaga pesada, ok? O Pablo, eu não consigo ter confiança no Pablo. O Pablo é sempre um jogador muito claudicante, ele é um jogador que ele hesita muito, não tem uma qualidade muito boa, é um jogador muito corpulento, parece uma carreta tentando arrancar, sempre chega atrasado. E ele é bom no alto. Não é, perdeu várias bolas no alto. Então, o Pablo ali na direita da zaga foi um complicador. No meio você tem o Rodrigo Caio, que já está há um tempo aí retornando de lesão, mas ainda não está na sua melhor forma física. E pelo lado esquerdo da zaga, o Felipe Luiz, que por mais, como eu falei, tenha jogado bem contra o Fluminense, ainda não está na sua melhor plenitude física. E esse componente atrapalhou muito no segundo tempo. No primeiro tempo, o fato do Flamengo ficar mais com a bola, cadenciar mais o jogo, tirar a velocidade, não deu essa velocidade ao Aucas. Já no segundo tempo, tudo que o Aucas queria era acelerar o jogo. E nessa aceleração, né, do jogo, ele em muitos momentos colocou a zaga do Flamengo em uma situação
muito complicada de 1 contra 1, tendo a zaga do Flamengo jogadores lentos. Isso foi um problema que a gente deve colocar na conta do Vitor Pereira. Pensando ali no meio-campo, ele começa então com o Vidal e o Vitor Hugo, o Vidal ficando mais, o Vitor Hugo um pouco mais solto. No primeiro tempo, como eu falei, cadenciou mais, então a gente não teve grandes problemas quando o Flamengo precisava fazer uma recomposição defensiva. Dali para frente a gente começa a ter alguns problemas na criação. Muita gente reclamou quando o Vitor Pereira colocou o Everton Ribeiro no banco contra o Fluminense. E o Everton Ribeiro está em um momento tecnicamente muito ruim. Muito ruim. Ele errou praticamente tudo que ele tentou. Ele só acertou ali uma letra para o Gabigol fazer um chute ali que ainda pegou mascado. Fora isso, ele errou tudo. Armou diversos contra-ataques. E num desses contra-ataques que ele armou, numa bola que estava no pé dele, foi o primeiro gol, o gol de empate do Alcas. Alguns podem falar, o sistema não está ajudando. Eu vi a transmissão falar isso. O sistema não ajuda ao meio, porque ele não tem com o que jogar. Não, para. É só analisar os lances. Em quase todas as jogadas, o Everton estava só. Não é uma jogada que ele estava em disputa, em que ele tinha dificuldade em fazer escolha de passe. Não, ele estava só. E ele quis, em alguns momentos, acelerar o passe, dar o passe de primeira, não fazendo uma boa análise do gramado e erra o passe. Em outros momentos, ele faz escolhas erradas. Então, não é o sistema que prejudicou o Everton Ribeiro. É o Everton Ribeiro que está muito mal. E o fato dele estar muito mal, né, prejudica bastante a capacidade do Flamengo criar. O Flamengo joga ali com esse triângulo ali no meio campo, né? O Vitor Hugo, o Vidal e o Everton Ribeiro. E os alas, o Wesley e o Marinho. Então eu tenho 5 jogadores ali na minha linha de meio, na minha faixa de meio. E lá na frente, Matheus França e Gabigol. A bola, quando chegava, chegava muito mal para esses dois. O Gabigol não fez uma partida boa. Também a gente entende melhor porque ele, né, está sendo colocado no banco. Tecnicamente também está muito mal. O Gabigol teve ali algumas oportunidades, mas todas de cabeça. Em todas elas, a bola foi na mão do goleiro. A bola que veio no pé, 2, 3 bolas que veio no pé, ele também fez escolhas muito equivocadas. Segundo tempo, o treinador faz algumas alterações, tira o Vidal, tira o Marinho na ala esquerda, tira o Wesley, tira o Everton Ribeiro, que não estava bem, começa a colocar sangue novo. Vai botar, então, o Ayrton Lucas na ala esquerda, vai colocar o Cebolinha, vai colocar o Varela, vai colocar o Gerson no lugar do Vidal e coloca o Pedro. E ao fazer essas alterações, o que você pensa? Bom, faltam aí 30 minutos, dá para entregar mais intensidade em 30 minutos. E não foi o que a gente viu. O Flamengo ainda muito desarrumado, um meio-campo muito desarrumado, a manutenção do Vitor Hugo sobrecarregou demais o Gerson, porque o Gerson não tem essa capacidade de ser primeiro volante, e aí você praticamente não tinha o primeiro volante. Então essa bola, várias vezes no contra-ataque, pegava a defesa muito no mano a mano. A gente pode discutir um problema da defesa, mas o problema da defesa não anula também a incapacidade do Flamengo dar um combate melhor no primeiro tempo para essa bola chegar mais quebrada para a defesa. São 2 problemas distintos que são possíveis de ser analisados em separado. Então o meio-campo do Flamengo em determinado momento morreu completamente. O Gerson, ele entrou mal, na criação mal e na marcação muito mal. O Vitor Hugo já estava pregado. E o Pedro lá na frente praticamente não tocou mais na bola. Cebolinha e Ayrton Lucas ali pela esquerda não conseguiram construir muitas coisas. Podemos analisar também o fato de, como eu falei, a bola muito mais rápida, molhada, gramado irregular, jogadores errando movimentos muito simples, errando passes muito simples. O Flamengo toma um gol que foi anulado de o jogador passou como quis entre o Rodrigo Caio e o Pablo.
A sorte que foi falta lá no Varela. Mas no segundo gol foi praticamente a mesma coisa. O jogador rompeu ali uma linha de zaga, né, uma linha de impedimento. Ah, o problema é a linha de impedimento. Não, o problema é que os jogadores já estavam pregados e não conseguiam mais coordenar a linha do impedimento. E o Rodrigo Caio já estava morto. Então, a gente tem sérios problemas. Não sei dizer se o problema é necessariamente o Vitor Pereira. Eu acho que existe um conjunto de problemas no jogo de hoje. Como eu falei, a altitude atrapalhou, a chuva atrapalhou, gramado muito irregular, a bola quicando muito, a equipe alternativa, jogadores tecnicamente muito mal e problemas táticos. Aí sim, Vitor Pereira entra nessa equação. Beleza? Então essa é a análise que eu faço para o jogo de hoje. O que resta agora? Voltar, arrumar a casinha. Algumas coisas não estão boas ainda. Melhorou um pouco contra o Fluminense, mas voltou a cair. Foi culpa da altitude de todos esses aspectos? Veremos no jogo contra o Fluminense, a grande decisão do campeonato estadual. Beleza? Então é isso. Se você chegou até aqui, se inscreve aí no canal, deixa também ali o seu like, isso ajuda bastante a gente a produzir mais vídeos para vocês, tentando analisar aqui os jogos do Flamengo de uma forma mais racional, de uma forma menos passional, tentando compreender as circunstâncias e as coisas que vão determinar as ações dentro do jogo. Lembrando, um jogo de futebol, ele não é algo linear, ele é condicionado ao longo de 90 minutos. Então as coisas acontecem, né? Muitas delas que são até proporcionadas pelo adversário. O Flamengo nunca joga sozinho, ele joga contra um adversário. E muitas vezes o adversário vai colocar o Flamengo em situações complicadas. E aí sim é possível é necessário que se analise isso de uma forma mais racional e menos passional. Valeu? Deixa aí nos comentários para você qual desses aspectos foi o grande culpado. Eu tenho certeza que você vai falar que foi o Vitor Pereira. Você tá de implicância, hein, cara? Valeu? Forte abraço. Nos vemos no jogo contra o Fluminense.